Então vamos abrir a ferramenta de Pid2Box, clicar nesse botão aqui para selecionar os arquivos de logs que a gente vai ler. Então eu vou selecionar o meu log base, clicar para ele abrir, ele vai processar isso, traduzir para o log da ferramenta, e aí eu vou clicar nesse botão aqui chamado Spectral Analyzer. Clicar nesse cara, e aí aqui frequência versus throttle, que é aquele mesmo gráfico que a gente estava vendo na ferramenta de Black Box Explorer. Clicar nesse cara, e aí só tem um log, ele vai comparar o giro pré-filtrado com o giro pós-filtrado, termo de D pré-filtrado com o termo de D filtrado. E aí você pode mudar isso daqui para Smoothing Medium, deixa no Medium que é legal, e manda executar. E aí você pode ver, pô, maior confusão, Marcelo, o que que é isso? Então, quais são os números que a gente está preocupado aqui em cima? Aqui você pode ver que no meu log, o giro está com uma latência de 2 milissegundos e o termo D está com uma latência de 3 milissegundos. Então, o que que a gente vai tentar buscar isso é baixar esse processamento dos filtros do Betaflight. Então, quanto menos filtro, melhor o quad voa, mas determinados fatores externos impedem que a gente voe sem nenhum filtro. Então, a gente tem que ter algum filtro para poder corrigir as falhas de motor, frame, tem ruído que vem das hélices. Então, se você voar sem filtro e você armar o seu quad, você desligar todos os filtros no Betaflight e armar o seu quad vai querer sair voando sozinho para a lua e você nunca mais achar o quad até se desarmar. Então, a gente tem que ter alguns filtros ligados para poder fazer o nosso quad voar melhor. Mas, obviamente, quanto menos filtro, quanto mais curto essa filtragem, melhor o quad vai voar. Então, como você pode ver, nessa coluna do canto esquerdo aqui é o meu giro pré-filtrado, na coluna direita é meu giro pós os filtros. Então você pode ver que eu não tenho tanto ruído aqui, mas no meu termo D tá bem ruim. Então os filtros padrões do Betaflight no 1.0 estão deixando passar muito ruído. Então você pode ver que o meu roll tá bem melhor do que o meu pitch. No meu pitch eu tenho bastante ruído. Você desconfia o que pode ser isso? Comenta aqui embaixo no vídeo. Eu vou te revelar o que foi esse ruído aqui no pitch no final do vídeo. Então assiste o vídeo até o final. E aí você deve estar se perguntando, pô Marcelo, mas só dá para ver aquele tipo de ruído na ferramenta de Pid2Box? Não, dá para você ver no Black Box Explorer também. Então, com o log aberto, novamente aqui no número 0, você vai descer aqui do lado esquerdo e você vai clicar onde tem o termo D. Então, se a gente clicar aqui, ele vai aparecer novamente o gráfico de ruído. Esse é o roll. E olha só o pitch, olha quanto mais ruído tem o meu pitch comparado com o roll. Tá aqui, então, olha só, o meu roll tá quase limpo, mas o meu pitch tá bem ruim. E aí, baseado nesse gráfico aqui, o que a gente pode interpretar? Isso daqui é o movimento do seu quad voando. Então, esquece tudo que está abaixo aqui de mais ou menos 50, 60 Hz, e aí o gráfico que você tem que perseguir é exatamente isso, ele bate esse pico e aí ele desce e depois tem um pico aqui e acabou. Então, se você tiver isso daqui e um pico muito grande, tem coisa errada. Então, baseado nisso daqui, se eu aumentar nesse lado aqui, você pode ver que abaixo de 50 Hz é o quad voando, então não me preocupo com isso, mas a partir mais ou menos aqui de 85, 100 Hz, começam os ruídos no roll. No pitch tá horrível, mas vamos descartar agora. E aí o que eu fiz? Para reduzir o processamento dos filtros, eu desliguei o segundo filtro de low pass e eu botei, como eu vi que meus ruídos começavam um pouquinho ali entre 100 Hz, eu botei um pouquinho menos, 85, do tipo PT2. Por quê? Porque o PT1 é um filtro só, o PT2 são dois filtros PT1 cascateados, então isso vai diminuir, porque eu estava tendo aquele problema no pitch, no eixo do pitch do meu quad, então eu queria buscar um filtro que filtrasse um pouquinho mais, sem eu ter que utilizar dois filtros do termo de D, porque isso iria aumentar ainda mais o meu atraso de filtro. Então eu botei isso daqui, configurei, fiz um voo novamente. E aí agora é que começa a parte legal. Como é que a gente vai comparar os dois logs? Então eu vou clicar nesse botão de reset, vou selecionar, vou botar esse cara aqui comparado com a minha alteração que eu fiz. Vou mandar abrir. Beleza? Abri os dois logs, clicar novamente no Spectral Analyzer,
frequência versus throttle, e aqui você vai mudar. Você pode ver que ele está pegando o giro pré-filtrado com o giro filtrado desse log, e aí você muda para esse log, novamente repete aquela primeira parte lá, então giro pré-filtrado com o giro do segundo log e manda ele executar. Está processando. E aí, como vocês podem ver no número aqui em cima, as minhas alterações de filtro, eu já ganhei 1 milissegundo de processamento no giro e 1 milissegundo no processamento do filtro de ID. Então, meus filtros estão melhorando, estão ficando melhor. Meus motores não estão quentes, então outra coisa que você deve prestar atenção quando você estiver fazendo a tunagem dos seus filtros é a temperatura dos seus motores. Rovera por 30 segundos antes de sair voando, altera o filtro, rovera por 30 segundos, pousa o quad, coloca as mãos nos motores, e se você conseguir segurar o motor e estiver quente, tá ok. Se você não conseguir segurar o motor e estiver muito quente, tem coisa errada. Ou se você, na hora que armar o quad e ouvir os motores trabalhando com um som meio estranho, não continue, desarme seu quad, reveja os seus filtros que tem coisa errada. Então beleza, qual a alteração que eu fiz no giro tá bom, agora vamos ver o determ que era o problema, né? Então vamos determ prefit, determ prefit aqui, com determ, e mandar executar novamente. E aí você pode ver que melhorou um pouquinho, não está perfeito, mas já está bem melhor. E novamente eu ganhei 1 milissegundo fazendo aquelas alterações no filtro, mas não está perfeito. Ainda aqui no pitch ainda está bem ruim, mas no roll já melhorou bastante. E aí qual foi a minha estratégia? A minha estratégia foi definir se eu ia usar um filtro PT1, PT2 ou de biquad. O filtro PT1 é um filtro mais rápido de processamento que tem do Betaflight, mas como eu estava tendo muito ruído, era um filtro que eu não poderia usar. O filtro PT2 é um filtro, são dois filtros PT1 cascateados, ele tem um pouquinho de atraso, mas ainda assim é um filtro rápido que ele tem um corte muito rápido. Mas, novamente, eu estava tendo aquele problema de ruído no meu eixo de pitch e um pouquinho no eixo de roll. Então, eu decidi optar por um filtro de biquad. O filtro de biquad é um filtro que tem um ganho maior, então ele vai filtrar mais. Você tem, obviamente, um atraso um pouquinho maior, não é tão absurdo assim. E aí eu desci um pouco dos valores. Estava 85 antes, agora eu botei para 80 e estava 135. Como eu não tinha mais nada acima de 133, 120, 110, eu baixei ele para 110 para poder reduzir esse atraso no processamento de filtro, e eu vou te mostrar agora o resultado. Então você pode notar lá em cima que eu não ganhei nenhuma latência, nenhum atraso no processamento dos meus filtros, então tá igual 1 milissegundo no giro, obviamente eu não alterei nada no giro, e no termo D continua 2 milissegundos, mas como você pode notar, esse aqui foi usando o filtro PT2 e esse aqui foi usando o filtro de biquad. Você pode ver que está bem mais limpo, não está tão atenuado o ruído como estava usando o filtro de PT2. Então, piloto, você tem que fazer essa decisão baseada nos dados gravados pela sua controladora. Então, qual tipo de filtro você vai usar? Obviamente, começa com PT1, se você conseguir tunar com PT1, beleza. Passa para o PT2, que é um filtro de menos atraso, se você conseguir limpar toda aquela parte ali, ok. Se não conseguir, aí tem que apelar para o filtro de biquad, que é um filtro que tem um range de processamento maior e ele vai te dar um resultado um pouquinho mais limpo do que os outros filtros. Então, ele tem mais atraso, mas filtra mais, então pode te ajudar nessas situações. Aí você deve se perguntando, pô, Marcelo, tá perfeito? Não, não tá perfeito. Dá para melhorar? Sim, dá para melhorar. Mas eu estou satisfeito da maneira que meu quad está voando, não vou ficar correndo atrás do meu rabo, tentando tirar mais alguma coisinha. Então eu estou contente com os filtros e daí para frente vai ser alteração mínima. Motores estão gelados, o quad está se comportando bem, os motores estão com barulho sem rangido. Tá perfeito. E aí, piloto, comentou aqui embaixo no vídeo? Adivinhou onde era a origem desse ruído aqui no pitch? Vou te mostrar agora. Olha aí, piloto. O meu montante de TPU das antenas da R-Unit estava partido, eu não tinha visto isso. Então, pode ver que fatores externos que você não controla no seu quad podem ser uma origem de ruído. A antena muito longa do VTX, ela vai vibrar quando você der um roll ou der um flip para frente muito rápido, ou até uma virada no eixo do I/O. Então, assim,
Tenha certeza que está tudo perfeito no seu quad, os parafusos todos apertados, as hélices apertadas, os motores não estão com o rolamento travando, está rodando livremente. E olha aí o que aconteceu comigo. O montante das antenas de TPU era a origem do ruído, daquele ruído só no pitch e não no roll. Obviamente faz sentido. Então é isso, piloto. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se você achou que esse vídeo foi útil para você, compartilha com seus amigos através do WhatsApp ou Facebook. Vai ajudar bastante o canal. E até lá, bons voos!